Olá, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético, porque a gente tem uma pauta bastante especial relacionada às comemorações do Dia Nacional do Cortador de Cana-de-Açúcar aqui no Brasil, comemorado no dia 16 de janeiro. Para isso, a gente traz aqui na nossa conversa, falando um pouco sobre essa data especial, trazendo as perspectivas também para o setor e os desafios que o setor enfrentou e que pode enfrentar ao longo dos próximos anos. A gente conversa com a Maria Cristina Pacheco, presidente da Associação dos Produtores de Cana da região de Capivari, ela que também é do Consecana, que já foi, inclusive, presidente do Consecana. A gente também conversa com o Arnaldo Bortoleto, que é presidente da Coplacana, a Coplacana que é a Cooperativa dos Plantadores de Cana-de-Açúcar do Estado de São Paulo. Maria Cristina, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? É um prazer estar com vocês. Arnaldo, obrigado pela sua participação também aqui nesta data tão especial. Eu agradeço também a participação de vocês, pelo convite. Está junto com a Cristina também, de longa data que nós trabalhamos junto pelas entidades de classe, E estamos juntos aí. Muito obrigado, ambos, viu? Bom, queria iniciar, gente, falando um pouquinho sobre esta data especial, A gente que não tem no calendário brasileiro um dia da cana-de-açúcar, poderia, inclusive, ter o Dia Nacional da Cana-de-Açúcar, mas temos essa data especial que é, então, o dia, em que se comemora a data, em relação aos cortadores de cana. Os cortadores de cana que, de fato, tiveram um papel muito importante por muito tempo aqui no Brasil para o desenvolvimento da canavicultura, para a agricultura e para a economia de um modo geral, A gente hoje tem boa parte dos canaviais sendo colhidos de forma mecanizada, mas ainda assim existem diferenças regionais, Maria Cristina? Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre esse cenário? Sim, a nossa região ainda tem 20% de cana colhida manualmente. Umas por causa de questões de área de terreno e outra porque os produtores ainda preferem o corte manual. Eles acham que é mais eficiente do que a máquina. Então, nós temos ainda... E também temos o corte de cana para muda. O nosso plantio aqui é todo manual. Então, ainda existe um volume grande de cana que é cortada para muda. Então, a figura do cortador de cana faz parte ainda aqui do nosso cenário. É com grande prazer que a gente vai comemorar no dia 16, o dia do cortador de cana. Exatamente. Arnaldo, entre os cooperados aí de vocês, como é que está essa realidade em relação à colheita mecanizada e à colheita manual também? Queria que você atualizasse essas informações para a gente. A gente estava conversando, como a Maria Cristina pontuou, em relação também às mudas, Porque, de fato, é necessário um trabalho manual, Sim, aqui Piracicaba, como é bem próximo de Capivari, região, Piracicaba também, devido ao tamanho pequeno dos produtores, e também a declividade, temos áreas de alta declividade, nós temos ainda em torno de 15% de colheita manual. E a colheita de muda de cana, que agora começa no final de fevereiro, março, muitos produtores, para dar uma qualidade melhor e diminuir a quantidade de mudas, é feito manual. Você sabe que a colheita mecanizada de muda, ela quebra mais gemas, tem que jogar uma quantidade maior de cana, de muda de cana, para você formar seu canavial. No corte manual, o pessoal tem tradição aqui, fazer pé com ponta, a brotação é muito boa, então o pessoal, sim, tem uma tradição muito grande e ainda tem alto a quantidade de plantio na área de cana com muda cortada manualmente. Certo. Eu levantei aí ao longo dos últimos dias alguns números, E quando a gente olha o cenário Brasil, me parece que cerca de 95% da colheita hoje é feita de forma mecanizada. Não sei quem consegue me atualizar esses números. É mais ou menos isso mesmo? Sim. Sim, em termos de Brasil, de centro-sul, eu posso te atualizar que isso é verdadeiro, até mais do que 95%. A nossa região aqui é uma grande exceção. Excelente. Então, de fato, por aí haverá bastante comemoração no dia 16 de janeiro, Maria Cristina? Sim. Infelizmente, os cortadores ainda não estão por aqui,
A maioria dos cortadores de cana nosso vem do Ceará, né, e Minas Gerais, mas eles ainda não chegaram, porque ainda a gente não iniciou essa nova safra, né? Iniciando com o plantio, né? Mas logo, logo eles estarão todos aqui para a gente comemorar junto o novo ano de safra de cana, que esperemos que seja maravilhoso, com bom preço, boa qualidade, né? E boa produtividade que a gente espera. Com certeza. Bom, queria trazer para a nossa conversa, como a Maria Cristina pontuou, né? A gente, de fato, deve iniciar aqui no centro-sul do país a moagem da nova safra de cana somente em abril, né? E daí, durante todo o segundo semestre, também avançam aí os trabalhos. E queria que vocês trouxessem para a gente as atualizações relacionadas a essa nova temporada também, porque a gente tem vários pontos de atenção aí, né, em relação aos custos, por exemplo. Queria que o Arnaldo, né, trouxesse aqui para a nossa conversa essas informações relacionadas aí às expectativas para a nova temporada. Olha, Simeão, você tocou num assunto interessante, né? Nós comentamos ontem com um grupo nosso aqui que o preço da cana está bom, tá, as commodities agrícolas estão bom, vamos falar especificamente a cana, num preço que nós nunca tivemos um preço tão bom, uma rentabilidade que foi a safra passada. Embora nós tivemos seca, tivemos queda da produtividade, mas a rentabilidade foi muito bom, porque os custos nossos foram bons. Para essa safra que vai ser iniciada, já aumentou muito o custo. Aumentou óleo diesel, que é um fator preponderante, fertilizantes, mais do que dobraram os preços, a parte mesmo de defensivos agrícolas subiu algum produto até em dólar, com falta de algum produto, o glifosato foi um deles que mais subiram. Então, a gente chama a atenção para os produtores que a safra, embora possa ser melhor, esperamos que tenha uma produtividade melhor, mas a rentabilidade vai ser menor. Então, ele tem que estar com muita atenção no seu custo de produção. A gente orienta muito o produtor para tomar cuidado nos custos, para não fazer loucuras e depois chegar no final da safra e falar, nossa, colhi toda a cana e me sobrou muito pouco. Então, ele tem sim que estar realista e os preços vão ser outros para essa safra. Com certeza, gestão deve ser a palavra, né? Queria também passar a bola para Maria Cristina, né? E saber se aí na região tem informações relacionadas aos fertilizantes, né? Como o Arnaldo pontuou, que a gente tem, claro, atenção para todo o pacote, né, de insumos, mas nos fertilizantes em especial, porque inclusive produtores relatam dificuldade de comprar, né? Os preços estão altos e até dificuldade para a compra. Como é que está o cenário por aí, Maria Cristina? O cenário é igual para todos nós nesse momento. Acho que toda a nossa região aqui existe uma dificuldade de encontrar o fertilizante no momento e você fica com a incerteza se você vai ter o fertilizante na época, na hora que você precisar, né? Como o preço está tão absurdamente alto, você fica naquela dúvida, vou comprar ou não vou comprar, vou fazer algum movimento nessa linha, porque a situação é tão absurda, né? De um ano para outro, mais do que dobrar de preço, e isso impacta o custo muito, impacta o nosso custo de plantio, impacta também o custo de tratos culturais das soqueiras, né? Então, a gente fica muito preocupada com isso. E as canas realmente estão... você falou início de safra em abril. Eu não consigo ver aqui na nossa região iniciar a safra em abril. Nós não temos cana. Ainda, se você roda os canaviais, as canas cortadas no ano passado, em abril, ainda estão... não tem meio metro de cana. Não tem meio metro de cana. Você não acha aqui na região de Capivari, nós tivemos volume de água, chuvas, metade da média histórica. Nós geralmente temos 1.400 milímetros, nós tivemos 700, quase 800 milímetros de chuva. Então, houve uma seca, a seca foi muito grave, nós tivemos também problema com geadas. Então, o canavial realmente sofreu várias vezes. E a gente sente que está lindo hoje. Hoje eu fui rodar de manhã o canavial e está maravilhoso. Só que eu falo, bom, eu estou rodando o canavial em janeiro. Se eu estivesse rodando o canavial em novembro, eu estaria muito feliz, porque eu teria certeza que eu ia ter uma safra maravilhosa para começar em abril.
Mas, no momento, eu fico apreensiva. Eu vou ter cana no final de maio, começo de junho, para iniciar a safra. Um ponto importante de atenção aí, né, Maria Cristina, porque se fala em expectativa mais positiva em relação à nova temporada, né? Mas a gente teve uma melhora da situação climática no finalzinho de 2021 e agora nesse início de 2022, né? E os canaviais, eles carregam, de alguma forma, um cenário bastante preocupante de 2021 como um todo, né? O ano de 2021 foi bastante né, quantidade baixa de chuvas, né? Então, um cenário de estiagem, tivemos também geadas acontecendo em áreas produtoras e até incêndios, né? Sim, sim, até aí eu me esqueci dos incêndios, que aqui na região tivemos muitos, entendeu? A cana sofreu com a seca, depois veio a geada, ela voltou no chão, né? Teve que começar a brotar de novo. Daí, no meio, no final da safra, houve muitas queimadas, onde novamente a cana teve que rebrotar novamente. Então, ela sofreu muito esse ano, mas no momento eu te digo que ela está belíssima. Então, se você olhar, esquecer que agora é janeiro, 14 de janeiro, você fala, meu Deus, vamos ter uma safra maravilhosa. Sim. Arnaldo, e por aí, né? E o que você tem ouvido também da realidade do estado de São Paulo, né? Com seus cooperados, como é que está o cenário? De fato, a gente tem um clima melhor? Como é que vocês têm visto aí as expectativas para a nova temporada? E também, né? Queria trazer para a nossa conversa que, apesar de expectativas melhores, as consultorias falam em safra aí ainda distante, né, das 600 milhões de toneladas de moagem que a gente já chegou a ver aqui no centro-sul do país, né? Exatamente. A cana está melhor, nós estamos que nem hoje mesmo. De manhã um sol muito forte, intenso, e agora à tarde chuva. Para a cana, o clima ideal é isso, é calor e umidade. O que ela não gosta é dias nublados, né? Não adianta você estar em janeiro e ficar 4, 5 dias nublado, que o desenvolvimento é muito pequeno. Então, nós estamos numa época, janeiro, fevereiro até março, época de maior desenvolvimento vegetativo da cana. Esperamos, sim, pelas previsões que esses meses voltem ao normais as chuvas. Sabemos que pode ter uma estiagem depois no meio da safra, é uma previsão, mas se até março chover bem, essa recuperação dos canaviais vai ser muito bom, né? Agora, mesmo com tudo isso, a Cristina comentou bem, nós não vamos ter uma safra normal, como já tivemos aproximadamente 600 milhões. Por quê? As canas de ano e meio do ano passado foram interrompidas, não se plantou, não se renovou a totalidade dos canaviais, então a longevidade dos canaviais estão maiores, plantou-se um pouco mais de cana de ano, para ter muda, inclusive, agora. Então, você vê, todo esse contexto de condução, gestão da lavoura, vai refletir nessa produção desse ano, que nós vamos iniciar a safra em abril, que é o calendário oficial de início de safra. Então, nós teremos, pela previsão, uma safra melhor do que a passada, mas ainda não atingindo o recorde nosso aí de alta produtividade, por causa que não vai ter tempo útil, né? A cana, desenvolvimento bom dela é 12 meses. O ciclo dela foi interrompido, cana cortada em abril, ficou até novembro para começar o desenvolvimento. Então, ela teve um longo período aí estável e agora está em desenvolvimento. Então, ela não vai estar com o seu potencial que ela teria de produção até a safra. Vai ter uma safra melhor, mas não a recorde de safra de jeito nenhum. Certo. Bom, voltando um pouco a falar em relação à safra 2021-22, né, que foi essa temporada aí bastante atípica, inclusive com informações relacionadas à seca, né, de que não ocorria em décadas, né, há várias décadas não se tinha um cenário tão complicado assim, né, e queria saber, Arnaldo, em relação à finalização dessa temporada, porque a gente teve até uma temporada terminando mais cedo, justamente por conta desse impacto climático, e queria saber as informações de vocês aí, se de fato os trabalhos de moagem já terminaram, como é que está esse cenário por aí, ou se deve ter alguma outra unidade produtora moendo ainda assim agora nessa finalização
de safra, e a Única, por exemplo, trouxe recentemente que na última quinzena de dezembro a gente não teve nada de moagem, né? Ou seja, safra 21-22 finalizada praticamente, né? Agora não temos nenhuma unidade de safra moendo. A expectativa é que algumas delas, uma pequena quantidade, em março, se tiver cana, eles iniciam mas a gente pode falar que a maioria delas vão iniciar da primeira para a segunda quinzena de abril. E realmente tivemos aí uma safra reduzida, né? A Única mesmo divulgou aí em torno de Centro-Sul 525 milhões, 528 milhões de toneladas, que foi uma quebra. Aqui na nossa região também tivemos em torno de 13% a 14% em média de quebra de safra, né? Alguns locais, lógico, maior, chegaram a 20%, alguma região um pouquinho menor, mas no contexto, a quebra nossa também foi de 13% a 15% de quebra de produção. Impressionante, né? Bom, queria passar para Maria Cristina, né? Ainda falando em relação à safra 21-22, Maria Cristina, porque a gente até conversou durante o ano de 2021, né? Quando a gente falava de preços recordes, né? Sendo registrados, o preço do ATR, que é levantado, né? Pelo Consecana, também bateu picos aí bastante expressivos durante todo o ano de 2021. A gente precisa acompanhar agora em 2022 como é que deve oscilar isso, mas de fato uma safra ruim no campo, com condições climáticas adversas, mas em relação aos preços, né, refletindo justamente esse cenário de menor oferta, preços elevados, né? Eu acho que não é somente reflexo do Brasil, é reflexo mundial, né? Em outros países também produtores de cana tiveram problemas e isso refletiu no preço, né, da cana, do açúcar exportado, né? E que fez com que o valor do ATR fosse alto. O dólar também ajudou bastante, e temos também o petróleo que subiu, que fez com que o etanol tivesse preços recordes. Então, houve um conjunto de fatores que fez com que o preço fosse extremamente interessante na safra 21-22. E como o Arnaldo comenta, realmente o produtor teve uma boa rentabilidade, porque ele produziu essa safra 21-22 com os custos muito menores do que vai produzir agora a 22-23, né? O valor do preço do adubo no plantio agora, e todos os tratos culturais, mesmo os herbicidas subiram bastante. Então, houve um aumento de todos os combustível, então houve aumento em todas as áreas, né? A inflação subiu, então vai ter um aumento de mão de obra, o que vai fazer com que a gente tenha uma rentabilidade menor do que a safra passada. O que se fala, o que se vê, é que teremos, em termos de preço, alguma coisa semelhante ao que estamos tendo agora. Pelo menos todos os dados, mesmo internacionais, mostram que o valor do preço do açúcar deve se manter, né? O etanol já teve uma bela queda, né? O preço do etanol já teve uma bela queda. Mas, no conjunto geral, nós estamos ainda bem em questão a preço, né? Agora, o custo, então o produtor tem que ter muita consciência que esse ano realmente ele teve uma boa rentabilidade, as parcelas de janeiro, fevereiro, março e abril, que é o final do pagamento da safra passada, são parcelas grandes em comparação com outros anos. Então, é bom ele pensar bem que está na hora de guardar um pouco de dinheiro, porque ele vai precisar dele para tocar a próxima safra. É verdade. Bom, Maria Cristina e Arnaldo, queria trazer para a nossa conversa também um assunto importante aí relacionado ao setor, que é a sustentabilidade, né, da produção, e também quando a gente fala em produto final, né? A gente, por exemplo, a Única divulgou recentemente que a gente deve finalizar, né, o ano de 2021 superando as metas estabelecidas em relação à geração de CBIOs, né, que são os créditos de descarbonização. A gente que tem no etanol aí aqui no Brasil, né, os carros flex,
com um volume bastante expressivo de redução das emissões, por exemplo, né, de CO2. A gente que com o açúcar também tem um papel importante na alimentação do mundo todo, na alimentação global. O Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo, né? Então, queria trazer para a nossa conversa essas informações relacionadas mesmo à importância desse setor e também à sustentabilidade, Maria Cristina. Eu acho que o produtor já está bem consciente que a sustentabilidade veio e está aí, né? E tem a consciência de que cada dia mais ele tem que produzir de uma maneira mais sustentável, cuidar dos seus canaviais, participar de todo o sistema de sustentável em todos os sentidos, o meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente. Eu acho que o produtor está bastante consciente que isto é um valor, né? Como o CBIOS é um valor que está aí para ficar, cada vez será mais importante para o setor, né? E temos que ter essa consciência que ou nós produzimos de uma maneira sustentável ou a gente não vende produto aí fora. A gente vê que aí no mundo afora, a cada dia mais, há uma pressão em cima dos produtores com relação a produzir de uma maneira sustentável, né? Então, eu acho que nós estamos super bem no pedaço, nós temos uma área verde, os produtores têm cuidado com suas matas ciliares, com as suas reservas legais. Então, acho que nesse sentido, o Brasil está muito bem da maneira como tem cuidado de levar aos seus produtores, às nossas associações, essa consciência de que esse é o mundo de hoje. Com certeza. Passando a bola também para o Arnaldo, relacionado a esse tema que eu levantei, e também avançar também um pouco, né, Arnaldo, em relação ao que o setor sucroenergético ainda pode proporcionar, né? A gente vê aí, por exemplo, etanol de segunda geração, fala-se em célula combustível, utilizando o etanol nos motores, né, de carros que são elétricos, mas como o etanol sendo utilizado como combustão aí desse processo todo, né? Então, ainda há muito que a gente vê de avanço, né? Aí no setor sucroenergético, de oportunidades mesmo, né? Sim, eu acho que o etanol, vindo da cana-de-açúcar, é um exemplo de sustentabilidade, um dos maiores do mundo, né? Esse programa aí do RenovaBio, você vê que dentro do próprio programa está se criando o fornecedor padrão, o primário, padrão aquele que é produtor normal, que não tem a rastreabilidade da sua produção, o equilíbrio dos gastos, né? Para você também produzir bem, você tem que não também contaminar muito. E a gente tem visto, inclusive, na utilização de defensivos agrícolas, entrando muito biosoluções, produtos aí biosolúveis, em contrapartida dos químicos. Então, está crescendo e diminuindo a aplicação de químicos. Vai ter um ponto de equilíbrio nisso aí que não foi atingido ainda, porque ainda a utilização de químicos é muito alta, mas os biosoluções estão vindo muito forte. E no RenovaBio, como você colocou, a cana-de-açúcar é um vegetal que tira carbono do ar, e em contrapartida, a bateria, a hora que o pessoal muito começar a usar a bateria, vai começar a ter o descarte dessas baterias. Onde vai ser descartadas essas baterias? Então, a gente sabe que vai ter um nicho de mercado para eles, mas não vai ser completamente carro elétrico, não, que a gente sabe a dificuldade, o alto custo. Isso que, para quem preocupa com sustentabilidade, o etanol é a solução muito mais apropriada. Então, o etanol sendo esse intermediário entre o motor elétrico, fazer a combustão, a quebra da molécula de etanol para gerar energia, eu acho que isso aí vai ser aprimorado cada vez mais, uma pesquisa intensa em cima disso. E nós sabemos que, como você disse, o etanol tem da cana, tem do bagaço, tem fonte de energia com a queima do bagaço, a palha de cana, hoje muito aproveitado também, quer ser para eletricidade, quer ser para produção de etanol. Então, a riqueza vindo da cana-de-açúcar é muito grande, nós acreditamos que ela tem um longo caminho ainda, não vai sair de mercado tão fácil, né? Porque ainda mais com a cobrança alta da sustentabilidade. Os projetos hoje de financiamento, você tem que ter o RG junto, senão os bancos não liberam crédito. Então, tem muita coisa amarrada assim na sustentabilidade,
que a gente cada vez mais tem essa consciência e passa para os produtores também que a produção sustentável cada vez é mais exigida e é mais cobrada. Sim. Bom, excelente bate-papo, né? Já tomei quase meia hora aí de vocês, a gente conversando bastante, né? Poderia conversar mais meia hora, mas sei que vocês têm aí outras atividades, né? A gente falando com importantes fontes aí, né, do setor sucroenergético. Imagino que vocês estejam aí todos atarifados. Então, para a gente finalizar, queria que vocês falassem um pouco em relação às expectativas futuras do setor sucroenergético nesta data especial, né? O que a gente deve ver aí ao longo dos próximos anos no setor e o que o produtor deve ficar atento em relação aos desafios que a gente pode enfrentar aí ao longo também dos próximos anos. Arnaldo. Eu acho que eu estava comentando, a gente é muito entusiasta, né? A gente que trabalha muito, primeiro, segmento cooperativista, que a gente vê que é uma filosofia muito grande e dentro do setor nosso, do sucroenergético, a gente está vendo cada vez mais essa perpetualização. A gente vê que o mundo vai ter que gerar, vamos dar exemplo agora da China, que tinha um excesso de produção de açúcar, exportava altamente subsidiado, hoje entrando o programa de etanol lá também para melhoria, inclusive, do ar deles lá, né? Você viu que São Paulo hoje é muito rico o ar por causa do etanol, que está lá só na gasolina 27,5, fora aquele que é 100% etanol. Então, isso tem muito a ver com a produção. Preço, a gente sabe que é mercado que vai dar, mas a gente vê pelo menos mais umas 2 safras de uns preços bons. Nós sabemos que quando o preço está alto, vem a Europa de beterraba plantando mais beterraba para produzir açúcar, vem a Tailândia também entrando novamente, altos custos de produção, mas quando o preço recompensa, mas sempre tem o ponto de equilíbrio. O que nós falamos para os nossos produtores? Sempre cuidar do seu custo de produção e ter uma produtividade alta. Aí sim pode vir crises no setor que você vai conseguir passar. Nós já passamos N crises, né? Para quem está mais de 30 anos no setor, sabe as dificuldades, intempéries de preço, intempéries de clima, mas a pessoa, aquele produtor que é consciente, que tem sua reserva e sempre monitora seu custo de produção, nós vamos estar bem e a cana-de-açúcar vai ter seu espaço para dar muita alegria para o povo e trazer essa sustentabilidade do ar, da energia limpa, renovável, e os trabalhadores que estão com a gente sempre está muito bem preservado, porque o produtor de cana tem a consciência de tratar bem os seus trabalhadores também. Parabéns a eles por esse dia do cortador de cana, e sempre vai ter uma vaga de cortador para fazer seja muda ou naquele local que você não consegue mecanizar. Um abração a todos e obrigado aí pela participação. Obrigado. Bom, Maria Cristina, passando a bola para você também. Quais aí são os desafios do setor ao longo dos próximos anos e também as oportunidades, né? Olha, desafios sempre teremos. Isso faz parte do nosso dia a dia e de nós que trabalhamos na agricultura a céu aberto, a gente ou tem chuva demais ou chuva de menos, ou, como o Arnaldo falou, não adianta ter dias nublados nessa época do ano, porque daí nós não vamos ter produção. Então, realmente, o fornecedor de cana, ele vê o setor como próspero. Eu sinto que os produtores aqui continuam acreditando na cana, continuam produzindo, e vejo outros países também investindo na cana, investindo no açúcar. É um bem importante na cesta básica de todos os países, né? Então, nós sabemos que é um produto que vai continuar sendo mantido, apesar de todas as inquisições que existem no momento, mas é um produto saudável, né? Desde que você coma moderadamente, é excelente. Então, o que a gente vê é que o setor realmente tem bons dias futuros, é o que se escuta, que as próximas 2 safras nós vamos ter uma boa produtividade, melhor do que tivemos, vamos ter preços bons. Temos que olhar o custo, como o Arnaldo falou. O produtor tem que estar muito consciente o que ele faz no momento, como ele produz e que hora ele vai comprar os seus insumos para que se mantenha na atividade. E é bom lembrar que num ano bom como foi o ano passado,
manter uma reserva é sempre importante. Ter sempre uma reserva é importante, para dias não tão favoráveis como a gente tem no momento. Eu agradeço muito estar aqui e comemoro com vocês o Dia do Cortador de Cana. Aqui na nossa região, a gente já tem um volume grande de cortadores de cana, são pessoas que vêm para a nossa cidade, vêm para a nossa região, deixam a sua cidade, muitos deles têm propriedade agrícola, mas eles vêm para cá porque eles conseguem um salário muito superior. A gente não tem noção, mas um cortador de cana, o ano passado, ele ganhava entre R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês, que é um salário que muitas pessoas de nível superior não têm. Então, as pessoas... É um serviço bruto, é um serviço sujo? Mas é um serviço também que é pago adequadamente. E essas pessoas conseguem manter as suas famílias sendo cortador de cana. São excelentes trabalhadores, são pessoas boníssimas, e nós agradecemos muito a nossa região, todo esse esforço do cortador de cana. Meus parabéns pelo dia, estamos juntos. Excelente. Muito obrigado, Maria Cristina Pacheco. Muito obrigado, Arnaldo Bortoleto. A gente falando, então, em relação a esta data especial, Dia dos Cortadores de Cana, né? Essa data que é comemorada no dia 16 de janeiro. Certamente, durante todo esse ano de 2022, ainda nos falaremos bastante, viu? Obrigado pela participação de vocês aqui no Notícias Agrícolas, viu? Ok, nós estamos juntos também. Um abraço a todos. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado a vocês. Então, conversamos aí com Maria Cristina Pacheco e também com o Arnaldo Bortoleto, a gente falando, então, em relação a esta data especial, né, Dia dos Cortadores de Cana, que é comemorada no dia 16 de janeiro, e a gente trazendo também, né, diante desta data especial, as perspectivas, né, para o setor sucroenergético como um todo e os desafios também, né, tanto para a temporada 2021-22, que ainda está em andamento, mas que logo mais termina, e também para a nova temporada 2022-23, que começa oficialmente agora em abril deste ano. E, claro, a gente também falando sobre a importância desse setor para a economia brasileira como um todo, né, e para o mundo, né, já que a gente exporta açúcar, né, é o maior exportador de açúcar do mundo, e também tem uma sustentabilidade bastante importante relacionada ao etanol, que também é um produto da cana-de-açúcar. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, e a gente segue com o nosso site no ar 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.